Nesta edição, vamos falar com o Procurador-Geral de Justiça Francisco Seráfico Ferraz da Nóbrega Filho. Ele vai fazer um balanço do trabalho do Ministério Público da Paraíba em 2017 e falar sobre as perspectivas para 2018. Procurador, seja muito bem-vindo ao nosso estúdio. Eu que agradeço a oportunidade de divulgar as ações do Ministério Público, e de prestar contas à própria sociedade em geral. Qual o balanço do trabalho do Ministério Público Estadual que o senhor faz neste ano de 2017? Olha, o Ministério Público ele vem fortalecendo o seu trabalho na linha de combate à corrupção e se aproximando cada vez mais da sociedade. Eu, particularmente, assumi o Ministério Público no dia 29 de agosto e a gente, nesses 3 meses e alguns dias de gestão, estamos elaborando as bases de fortalecimento da nossa instituição para o ano 2018. As nossas linhas principais de atuação é justamente na questão do fortalecimento da atividade fim, promovendo a nomeação de servidores, tentando modernizar a nossa instituição em termos de fortalecimento de um sistema interno que é o nosso MP virtual, de digitalização, de virtualização dos processos em geral e tentando, vamos dizer assim, focar nossas ações sempre objetivando o fortalecimento da atividade fim, da atividade de ponta do promotor no trabalho diário de aproximação com a sociedade. Eu acho que esse tem que ser o papel do Ministério Público, sempre. A gente não pode ter um olhar interno, especificamente um olhar apenas de fortalecimento, de melhoria de estruturas. Essas melhorias elas têm que se reverter em favor da sociedade. Eu acho que esse é sempre o nosso objetivo. Então, a gente vem procurando, através dessas medidas, ter sempre esse fortalecimento numa linha geral, que a gente nunca pode deixar de perder de vista, que é o binômio Ministério Público-Sociedade. Sempre, qualquer uma de nossas ações tem que objetivar, atender e melhorar a vida da população em geral. Procurador, quais os maiores desafios encontrados desde que o senhor assumiu o cargo de Procurador-Geral de Justiça? Olha, primeiro existe uma dificuldade orçamentária e financeira, isso é indiscutível. Não se trata de um clichê, se trata de uma situação pelo que vive o país em geral, não é uma situação específica da Paraíba. Então, todos os órgãos estão tendo que se adaptar a uma nova realidade, com o Ministério Público não é diferente. Claro que facilita o fato de a gente ver numa instituição, dirigir uma instituição que ela é enxuta e é organizada, isso facilita. Mas não diminui os desafios. Sobretudo quando a gente está tendo que promover nomeações de servidores, estamos promovendo nomeação de servidores de um concurso realizado em 2015, estamos abrindo um concurso público para promotores de justiça, o edital deve ser publicado no início de 2018, estamos tendo, como falei, virtualizando toda a nossa estrutura administrativa e estrutura do MP virtual para atender melhor a população. Então, na minha visão, essa é a maior dificuldade de administração de uma instituição do porte do Ministério Público. Procurador, em dezembro foi assinado o Pacto do MP pelo combate à corrupção. Qual é a importância disso e quais são as principais ações do Ministério Público em 2017 nessa área? Veja só, a luta contra a corrupção, contra os desvios de recursos públicos, ela deve ser permanente em qualquer instituição. Então, com o Ministério Público não é diferente. Ela faz parte da natureza de nossa instituição. Como eu disse no início, é servir a população e servir também a combater os desvios e os desmandos que existem em geral. Então, essa atuação, ela não vem de agora. E como nós estamos querendo fortalecer? Nós estamos procurando integrar os órgãos de combate à corrupção. Esse pacto foi assinado com o Conselho Nacional do Ministério Público, representado pela sua presidente, a Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Dodge, e o objetivo é criar núcleos internos integrados de combate à corrupção. Então, esse é o nosso objetivo já agora para o início de 2018, que é unir esses órgãos. E aí eu falo do GAECO, falo da Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade, falo dos promotores do patrimônio público e os promotores criminais e os procuradores também que atuam nessa área, todos unidos com um objetivo comum, combater a corrupção. Claro que a gente não pode esquecer que a gente tem que agir com muita responsabilidade, com muita seriedade, com muito equilíbrio, mas o foco é justamente o combate ao desvio de recursos públicos. E a assinatura desse pacto é justamente a gente chancelando uma situação que já era nosso objetivo. A gente se une aos demais ministérios públicos do país com esse objetivo.
E só registrando também que esse pacto também busca o combate à corrupção eleitoral, porque nós vamos ter eleições agora no ano de 2018 e participamos de uma reunião com todos os promotores eleitorais, os representantes de cada Ministério Público da área eleitoral, para extrairmos e traçarmos objetivos comuns também, né, no combate à corrupção na área eleitoral. Neste ano de 2018, quais as ações e projetos devem ser implementados, tanto na área administrativa quanto na área fim? Olha, primeiramente na área administrativa, o nosso foco internamente é a gente ter todo o Ministério Público virtualizado. Nós precisamos dessa situação, né, de ter consolidar essa virtualização. E digo por quê? Porque nós somos uma instituição pulverizada, nós temos representantes em todo o Estado. Né? E em todo local existe um promotor, ainda que esteja respondendo por 2 ou por 3 promotorias, mas disponível para atender a população. A gente, quando passa a ser virtualizado, a gente passa a ter um controle mais efetivo dos prazos e a gente pode dar um apoio mais efetivo no cumprimento, né, dos despachos e para que os procedimentos andem mais rápido. Porque o nosso objetivo, como eu te falei, é que a gente instaure e seja bem sério nos procedimentos. Porque isso, sabe, dá uma resposta muito mais efetiva para a população. Porque ela já procurou o Ministério Público muitas vezes como a última porta. Já procurou diversos órgãos, não conseguiu respaldo e procura o Ministério Público. A gente não pode fechar as portas para a população. Então a gente tem que atender, mas não pode só atender. Tem que atender e tem que dar a resposta efetiva. Então essa virtualização, a gente pode a partir dela construir núcleos regionais de servidores, como construímos agora um grupo de apoio de assessores para dar suporte a algumas promotorias com maior volume de serviço, certo? Objetivando sempre a celeridade da atuação. Nas áreas administrativas, essas são as principais linhas de atuação. Claro, também a luta pela recomposição do orçamento, né, uma luta para que o Ministério Público se torne cada vez mais moderno, mais transparente, isso é obrigação da instituição. E na atuação fim, é sempre o Ministério Público, ele, muito embora seja uma instituição que tem um procurador-geral, né, como seu representante, ele é composto de promotores e procuradores, cada qual independentes em sua atuação. Então, a atuação de cada procurador e de cada promotor é que torna o Ministério Público mais forte, sabe, e mais defensor da sociedade. Então, por isso que o nosso objetivo é fortalecer o papel do procurador e do promotor em sua atividade fim. A atividade fim que eu falo é o trabalho dele diário, de entrar, ajuizar uma denúncia, de ajuizar uma ação civil pública, de marcar uma reunião com a autoridade, realizar uma audiência pública para tentar resolver algum problema da população. Então, esse é o nosso foco, é fortalecer a atividade fim, mas com um viés mais direcionado para o combate à corrupção. Procurador, em relação ao concurso para promotor, quando deve ser lançado o edital e aplicadas as provas? Olha, o edital a gente está finalizando, foram várias reuniões que foram efetivadas pela comissão do concurso, né? Eles vão nos entregar o termo de referência para a gente iniciar a contratação de uma empresa para a realização de concurso e a gente pretende abrir o edital, né, no início de 2018 para que possa iniciar as fases, porque são várias fases, né? Você tem a primeira fase, que é uma fase objetiva com a quantidade específica de aprovados, depois você tem uma segunda etapa onde são 2 provas, uma prova dissertativa e uma prova contendo também com questões das matérias principais e uma outra prova que vai conter um caso prático de uma denúncia de uma ação civil pública. Depois você tem um exame psicotécnico, exame de saúde, depois você tem uma nova fase oral, você ainda tem uma fase de tribuna e depois você ainda tem um curso de formação que é eliminatório, né, que dura aproximadamente 160 horas para você poder passar. Então, você passa por uma triagem, né, muito grande para entrar nos quadros do Ministério Público. Isso é importante, né, para que você consiga recrutar os melhores profissionais do mercado. Então, a gente pretende iniciar o concurso ainda no início de 2018 e pretendemos agilizar também todo o trâmite do concurso público. Se Deus quiser que ele corra sem qualquer intercorrência. E em relação ao concurso dos servidores, quando deverão ser chamados os aprovados? Olha, o concurso foi formatado para 105 vagas. Já foram nomeados vários e foi firmado ainda na gestão anterior um acordo, um termo de ajustamento com o Tribunal de Contas e com o Conselho Nacional do Ministério Público.
né, para a nomeação de uma quantidade, né, X por semestre. Já nomeamos mais do que a quantidade exigida a cada semestre. Nomeamos 5 agora, inclusive, né, e a tendência é que no próximo semestre, possivelmente em junho, né, nós nomeamos entre 18 e 20 candidatos e no final do outro ano também. Mas sempre o nosso objetivo é que nós estamos promovendo a economia para ver se a gente agiliza. O objetivo da administração é que a gente consiga nomear todos os servidores ainda dentro dessa gestão que vai até agosto de 2019. Porque o concurso ele finaliza em dezembro, foi prorrogado inclusive agora, com prazo de mais 2 anos de validade, para que a gente possa nomear todos os 105 candidatos e, eventualmente, alguns mais que decorram de aposentadorias, né, dos servidores que hoje compõem o quadro do Ministério Público. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. O MPTV termina aqui. Outras informações sobre a atuação do Ministério Público Paraibano você encontra no portal www.mppb.mp.br. Até o próximo programa. – 55% dos adolescentes entre 13 e 15 anos já experimentaram bebida alcoólica. Esse consumo precoce pode causar problemas de saúde, dependência, mau rendimento escolar, acidentes e violência. Quem vende ou fornece bebida alcoólica a crianças e adolescentes pode ser preso e multado em até R$10.000. Denuncie. Prevenir é proteger. Uma campanha do Ministério Público da Paraíba.